Olá a todos! Espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. Bem-vindos à 18ª aula do curso de Eletrônica Fácil e Prático. Nessa aula vamos dar continuidade à aula anterior sobre fontes chaveadas, só que vamos ver mais a parte prática. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, peço sua inscrição, que você deixe aí o seu like e também marque lá o sino de notificações para receber notificações de nossas próximas aulas e vídeos. Agora, sem mais enrolação, vamos ao nosso curso. Curso de Eletrônica Fácil e Prático. Pau na máquina, vamos lá. Bem, vamos lá à nossa prática. Primeiro, mostrar para vocês, essa fonte é uma fonte, deixa eu passar aqui como é que ela fica montada. Ela vem nessa caixinha assim e assim, né? Pronto, para vocês verem o visual dela montada. Só para vocês terem referência. Essas fontes são fontes vendidas para alimentar colunas de LED, para alimentar circuito de câmeras, né? Ela é uma fonte de 12 volts por 15 amperes. Não se iludam, porque isso aqui é uma fonte chinesa, então eu duvido que ela alcance lá os 15 amperes. Vamos ser assim generosos com ela e dizer que elas nos fornecem 10, 12 amperes, né? E talvez não num regime contínuo, né? Constante. Entretanto, como eu falei para vocês, ela não é muito diferente da fonte que você tem na sua televisão. Da sua televisão de LCD ou de LED, ou com AMOLED, ou seja qual for. Ela não é muito diferente. As etapas dessas fontes são mais ou menos parecidas. Aqui, vamos virar a parte de trás dela. Ok, vamos ver melhor. Aqui temos a etapa da entrada. Esses dois pinos aqui são a entrada, certo? Esse e esse aqui são da entrada. E os outros pinos, aqui, se eu virar aqui, ó, pronto, para vocês verem. Esse aqui é um aterramento, né? Para você ligar lá o aterramento do circuito que você vai montar. E aqui temos dois pinos de saída negativa e dois pinos de saída positiva. Ou seja, esses dois aqui são os negativos e esse aqui são os positivos. Fora isso, essa fonte ela tem um ajuste aqui. Ela não ajusta muito, tá? Ela deve ajustar aqui, eu não fiz o teste, já vamos fazer. Ela deve ajustar coisa de 11 a 14 volts, mais ou menos. Deve ser um pouco mais, um pouco menos, né? Ela é para funcionar em 12 volts, mas se você necessitar de funcionar em 12,5, 13 volts ou 10 volts, 10,5, pode ser que ela lhe atenda, né? Então, a tensão média dela é 12 volts. E como são os estágios dela? Nós já vimos na outra fonte, aquela pequenina que nós vimos, e essa aqui não é muito diferente. Vamos virar novamente nossa placa. Você vê aqui que nós temos a entrada desse lado, os dois fios, tá vendo? Uma fase e outra fase aqui, as duas que vêm para cá. Você vê que tem aqui um fusível, né? Por isso passa aqui, passa pelo fusível, vem para cá, e essa aqui vem para cá. Depois, dois fios aqui, ó, que passam por esse choque aqui, ó. Tá? Tem um aqui, nesse lado, tem outro nesse lado aqui, né? Temos aqui esse resistor. Temos aqui os capacitores, que são filtros, né? Filtros. Logo depois dessa parte aqui, que não está filtrando para dentro, está filtrando para que essa interferência gerada aqui na fonte, ou seja, essa alta frequência gerada aqui na fonte, não saia daqui. Ela vai tentar sair por aqui, e esses filtros aqui vão funcionar como um filtro de impedir que as interferências saiam para a nossa rede elétrica. Temos aqui uma chave de 110/220, né? Antes aqui da chave mesmo, nós temos a ponte retificadora, que aqui no caso não são 4 diodos, são uma ponte. Vejam uma atenção que vocês devem ter quando vocês verem uma ponte retificadora. Olha cá,
num extremo ele tem um negativo. Assim não vai dar para ver. Deixa eu... não sei se dá. Deixa eu ver aqui. Isso. Aqui, nesse extremo aqui tem um negativo. Depois tem os dois pinos centrais, que são a corrente alternada, e aqui o positivo, né? Virando aqui a placa, as duas correntes alternadas entram nesses dois pinos aqui, né? Uma aqui, outra aqui. E aqui sai o pulso negativo e aqui sai o positivo, certo? Aqui temos a nossa chave 110-220, que é uma chave on-off, tá vendo? Ó? Se vocês forem ver, apesar de ela ser uma chavezinha HH, com 6 polos, mas ela aqui está sendo usada, está sendo chaveada, tá vendo? Juntou os 4 pinos aqui numa e 2 aqui, entendeu? Então quando eu viro ela para cá, é como se eu fechasse curto desse pino para esse pino, certo? Então você vê que parte do AC vem direto aqui no meu capacitor, tá? E quando eu abro para cá, esse AC deixa de vir no meu capacitor direto e passa pela ponte retificadora para chegar até aqui. Ou seja, se eu fecho ela direto, ele retifica uma banda, né? E usa os dois capacitores, tá vendo? Vem cá num capacitor, para cá e depois para cá. É um série paralelo, né? Vamos dizer assim. E ainda antes disso, temos aqui o nosso NTC. E essa é uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção, porque nós vamos trabalhar nele agora. E vamos ver como é que funciona o NTC, né? Eu ia mostrar para vocês ali no datasheet, mas eu achei melhor mostrar aqui na prática, porque eu acho que vai ser mais proveitoso. Já volto já. Vou retirar o NTC da placa aqui para a gente ver como é que ele funciona, tá ok? Bem, voltamos aqui. Vamos colocar aqui o NTC na... Eu botei aqui minhas ponteiras com garra, né? Tá aqui colocado. Tá lá dando 5.8, 5.7 ohms. Deixa eu só afastar aqui um pouquinho para não fechar curto. Então, 5.6 ohms. Claro que se eu mexer nele aqui, vai alterar um pouco, porque a temperatura do meu corpo pode alterar lá. Eu vou pegar o ferro de solda tá quente, tá? Vou aproximar o ferro de solda aqui do NTC, ó. Ele é um 5D11, tá vendo? Ó, NTC 5D11. Tá, 5.7. Aí vou aproximar aqui, deixa eu botar aqui o multímetro para vocês verem. Isso. Quero que vocês vejam direitinho o que acontece. Vou pegar o ferro tá quente, tá ligado, tá? Vou aproximar dele. E ó, a resistência baixa na hora, tá vendo? Eu tiro o ferro e ele volta a voltar pro normal. Aí eu vou aproximar o ferro dele, ó. Ó. Viu? Quase a zero lá, ó. Voltou. Tirei o ferro, a resistência sobe de novo. Tá? Então ele vai alterar a resistência dele conforme a temperatura. Ok? Quando ele aquece, ela vai cair, né? Aqui, ó. Esfriou de novo, né? Posso botar a mão aqui. Aqui, ó, vou aproximar o ferro. Ó, vou aproximar. Conforme vai pegando calor, ó, vai baixando. Chegou ali, ó. Não pode esquentar muito ele aqui. Eu tenho... O ferro tá muito mais de 150 graus, né? Lá no datasheet ele diz que ele aguenta até 150 graus. Eu não quero danificar o meu componente, né? Então você vê, ó. Ok? Então o NTC basicamente faz isso. Depois que a fonte liga, aquela parte que ela dá a partida, que ela inicia todo o seu ciclo, o seu PWM, tudo, já volta. Isso acontece em fração de segundos, né? Quer dizer, a corrente vai passar por ele, vai aquecê-lo, e aí a resistência baixa para que ele já trabalhe na tensão certa, né? Mas aquela primeira tensão que entra não é uma tensão muito alta. Isso aqui queima bastante, mas para testar é fazer o que eu fiz aqui, tá? Você tira ele,
Bota as pontas. Esse dá para até testar no local. Você consegue fazer isso no local. Desliga da tomada, desliga tudo. Põe lá as pontas do multímetro. Aproxima o ferro de solda, vê se ele está variando, se ele está diminuindo a resistência. Voltou, ele está funcionando direitinho. Tá com a resistência muito alta, a resistência alterada, ou tá sem resistência nenhuma, tira ele do circuito, faz uma nova medição, e se continuar esse diagnóstico, já sabes que tem ali algum problema com o NTC, tá? Vamos em frente então. Então ali, aquele componente, o NTC, como eu falei para vocês, aqui desse conjunto é o componente mais diferente, vamos dizer assim, mais fora do comum, do normal, tá? Bom, agora vamos ao nosso caminho da roça. É o que eu falo para vocês, que em circuito eletrônico, para fazer o conserto, vamos dizer que essa fonte chegou aqui com defeito. Não vou nem especificar o defeito, porque não adianta especificar o defeito, podem ser N defeitos, tá? Mas vamos dizer que ele chegou com um defeito, vamos simular aqui como se fosse um defeito que ele não tem tensão, ele não liga. Você bota na tomada, não faz nada, tá? Primeira coisa que você deve fazer numa fonte, em qualquer equipamento, entendeu? É uma limpeza. Essa fonte agora está limpa porque é uma fonte que foi pouco usada, tá? E eu também passei um pincel nela, eu desmontei, tirei ela da caixa para poder fazer aqui esse vídeo para vocês. Então, primeira coisa que você deve fazer em fontes chaveadas, em qualquer circuito eletrônico, é uma limpeza, tá? Nem que seja uma limpeza só com um pincel macio, sem produto químico, sem nada, sem isopropílico, sem nada. Por quê? Sujeira dá defeito, tá? Nós temos aqui vários componentes que funcionam com frequências e dependendo da sujeira que cai aqui, eles podem induzir tensões e gerar defeitos na fonte. Não é comum acontecer, não vou falar para vocês, limpa que fica certo. Quem falar isso para você tá lhe enganando, tá? Foram raras as vezes que eu peguei isso, mas já peguei. Segundo motivo para você limpar é para você ter um visual coerente da fonte. Você tem que entender o circuito, você tem que entender o que você está fazendo. Se você não enxergar os componentes, os números dos componentes, as trilhas, como é que você vai consertar? Então, eletrônica e sujeira não combinam, né? Os equipamentos eletrônicos, para serem reparados, tem que ser limpos antes. Você vai iniciar um trabalho, limpa o equipamento, entendeu? Porque para você fazer um diagnóstico, para você trabalhar num aparelho sujo, você não sabe o que você está fazendo. Muitas vezes tem sujeira na frente, tem poeira, você não está lendo direito o componente, você nem sabe que componente é aquele. Segundo, é identificar as áreas, é como se você fizesse, como nós fizemos lá na aula da fonte, onde eu separei a fonte por blocos, é identificar as áreas. Por exemplo, essa fonte aqui, esta primeira área, aqui embaixo, está bem delimitada aqui, tá vendo a entrada, até aqui, daqui até aqui, esse retângulo cá, ó, ok? Esse retângulo superior, é a nossa entrada. É aqui onde onde a tensão entra. Existe um filtro para evitar a saída das interferências, é retificada aqui nessa região, filtrada aqui, e daqui vai para a primeira etapa do nosso circuito, que é o chaveamento produzido pelo circuito aqui do nosso PWM, certo? Então, eu estou sabendo que aqui é a entrada, já estou verificando que aqui são os dois transistores, tá? Que vão chavear o meu PWM, que é gerado nesse circuito aqui, tá? Aqui está o meu transformador, tá? Isso aqui é um choque de saída. Isso aqui pode parecer um transistor grande, mas não é um transistor. Isso aqui é um diodo, aliás, minto, isso são dois diodos de alta frequência, tá? A gente já vai ver isso tudo, tá? Então, quer dizer, é se localizar e se situar. Porque a partir do momento que você olhou para a placa, você identificou aonde está cada estágio, você já deu o primeiro passo para poder compreender o que você vai começar a analisar segundo o defeito, o que você tem. Vamos voltar aqui então. A minha fonte não liga. Não liga? Então vamos
verificar se o fusível está queimado de cara. Aí verificamos o fusível aqui. Ah, tem energia chegando, tem energia saindo do fusível. Se não tiver, a aparência do fusível é importante. Se o seu fusível estiver queimado, mas ele não tiver nenhuma fuligem preta ou prateada, ou até mesmo dourada aqui, ou seja, você verificar que não houve nenhuma vaporização do elemento lá dentro, pode ser que seja só uma queima de fusível. Pode ser, tá? Para isso você vai fazer o seguinte, vai colocar a sua fonte numa lâmpada série, tá? Você tem que ter uma lâmpada série para consertar equipamentos eletrônicos, para evitar queimar mais coisas aqui. Vai colocar a sua fonte numa lâmpada série, vai substituir esse fusível aqui, tá? E antes de ligar, você vai ver duas coisas pelo menos. Eu diria que tem mais coisas para verificar, mas duas coisas pelo menos você vai verificar. Primeiro, a ponte retificadora, se não há curto na ponte retificadora. E como é que faz isso? Vamos lá então. Você vai colocar o seu multímetro na escala de diodo. Vamos lá colocar o multímetro na escala de diodo. Estamos fazendo aqui como se estivéssemos consertando a fonte, tá? Vai colocar aqui o multímetro na escala de diodo, tá vendo? A escala de diodo é K. Eu estou fazendo tudo com a câmera mais aproximada agora, que é para vocês verem no detalhe, tá? Para depois vocês não reclamarem que não estão enxergando, tá? Para ver se vocês enxergam legalzinho. Na escala de diodo. E vamos medir aqui a ponte retificadora, tá? Deixa eu puxar para cá. Isso. Para poder se ver a tela. Olha. Aqui, ó. Positivo, uma alternada. Tá aqui para o positivo de fora. Então aqui é positivo, aqui é negativo e essas duas alternadas, tá vendo? Positivo numa das alternadas para o positivo de fora. Então aqui ele deu 556 milivolts, né? Para cá ele não vai dar nada, tá vendo? Que é o outro alternado. E para cá também não vai dar nada, ó. Entre as alternadas não pode dar nada, mas vamos manter lá o positivo lá. Agora vamos colocar aqui embaixo, não deu nada, já deu com o invertido, 552. Então acabamos de medir 2 diodos dos nossos 4 que estão cá dentro. Positivo aqui, esse conduziu para cá, não conduziu invertido, né? Percebe? Conduziu aqui, não conduziu aqui. Então, agora, este aqui para cá, não conduziu, conduziu. Tá vendo? Então, o negativo não conduz aqui, mas vai conduzir aqui, ó. Agora, o positivo conduz aqui, mas não conduz aqui. Então, eu acabei de medir 2 diodos. Vamos fazer os outros 2 diodos. Aí, puxo agora minha ponta vermelha aqui para baixo e vou fazer a mesma coisa, né? Não conduz aqui, conduz aqui, ok? Invertido, aqui não pode conduzir, aqui vai passar a conduzir, ok? Entenderam? Vou fazer de novo e agora eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Temos 4 diodos aqui dentro. Aqui nós temos uma saída positiva e aqui negativa. É assim? Isso, positivo e negativo, isso. Negativo aqui embaixo, positivo aqui em cima, tá? E aqui alternada. Quando eu boto aqui, se você ver lá, vou colocar aqui no cantinho da tela, tá? A ponte retificadora como é que é. Quando eu boto aqui numa das alternadas, eu tenho um diodo virado para positivo e um para negativo. Então quando eu coloco aqui a ponta, olha, vai conduzir aqui. Se esse aqui está conduzindo, o diodo de baixo não pode conduzir. Não conduziu. Beleza. Tá? Agora vamos fazer a invertida desse diodo aqui. Aqui não conduziu. Tá certo? Agora aqui embaixo tem que conduzir. Conduziu. Beleza. Então, com isso aqui, testamos 2 diodos. Vamos testar os outros 2 diodos. Tá? Que são esses 2 aqui.
tá? Vou botar começar com a ponte, pode começar com a positiva ou a negativa, como você quiser. Boto aqui a pontinha aqui, tá? E vamos lá. Não conduziu, então o de cima tem que conduzir. Conduziu. Beleza. Vamos inverter. Inverti. Agora aqui não pode conduzir, porque estava conduzindo antes, ó. Não conduziu. E o de baixo tem que conduzir. Conduziu. Matou? Então, matou a charada aí, né? Então, aqui estamos testando 4 diodos ao mesmo tempo. Isso aqui é uma ponte retificadora. Tá minha ponte direitinha. Outra coisa que eu tenho que verificar antes de ligar, depois de substituir o meu fusível, tá? Uma inspeção visual nos 2 capacitores, tá certo? Fazer aqui uma pequena inspeção visual nos 2 capacitores, principalmente se eles não estão inchados aqui. Se não há nenhum líquido, se não há assim nenhuma... Antes de você limpar, se tiver poeira aqui, você vai verificar se há assim algum resíduo de algum vazamento aqui em volta deles, tá? Se eles estão integramente, se estão assim íntegros, né? Como esses aqui, ó. Aqui tá retinho, tá? Não tem nada inchado, né? Não tem uma aparência estufada. Esse plástico aqui não aparenta ter levado caloria demais, tá vendo? Então eles visualmente estão bons, né? Será que eles não estão em curto ou totalmente secos, né? Vamos fazer aqui um pequeno teste. Tudo isso desligado, tá, gente? Estou falando com vocês. Desligado, e vocês vão verificar sempre se eles estão descarregados, tá? Já vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer essa verificação, tá? Deixa eu colocar aqui, como eu estou botando a câmera mais... Isso. Então estamos aqui. Aqui temos um capacitor, aqui temos outro capacitor, né? Eu vou chegar aqui e vou colocar ele aqui para 200 microfarads. Esse nosso capacitor aqui, ele é de 220 microfarads. Então, o meu multímetro, por exemplo, já não mede ele. Bom, vou ter aqui, ó. Mudei a ponta, tá, gente? Tinha que mudar a ponta aqui. Deixa eu colocar aqui. 220. Vai ficar lá no osso. Você vê que ele vai medir 69 microfarads. E aqui 70 microfarads. Tá? Isso é porque o meu multímetro não consegue subir lá. Entendeu? Mas não está em curto. Juan, o meu multímetro não tem escala para medir capacitor. Bom, aí no caso a gente vai fazer o seguinte. Vai voltar aqui para a ponteira normal, tá? Você vai colocar aqui no continuidade. Entendeu? Na continuidade. E você vai medir aqui, ó. Você viu que ele deu um bipzinho e parou, né? Aí vai fazer assim, ó. Ele deu um bip maior e parou. Virou. Deu um bip maior e parou. Mesma coisa no outro, tá? Ó. Um bip, parou. Um bip, parou. Isso quer dizer o seguinte, que ele está carregando e descarregando. Se ele está com a capacitância certa, você não sabe ainda, mas você já sabe que ele não está em curto, tá? Então foram 2 procedimentos que você fez aqui agora, que nós fizemos, tá? Para poder, deixa eu ajeitar aqui a câmera, pronto. 2 procedimentos que nós fizemos aqui para poder colocar nosso fusível já com a nossa lâmpada série e ligar para ver se ele voltou a funcionar a nossa fonte, tá? Voltou a funcionar, ver as tensões, mede, ver se não tem mais nenhum capacitor estourado, nem nada para que te denote assim que, olha, não tá, ainda está funcionando, mas logo vai dar defeito. Se tiver um capacitorzinho ou outro aqui estufado, troca, tá? E ser feliz, faz o orçamento lá para o seu cliente, vai ganhar o seu dinheirinho. Não funcionou, tem que ir mais para frente. Vamos andando para frente e vamos agora em outros pontos, tá?
O fusível, aquilo que eu falei. Quando você falou, se ele não tiver aparência assim, platinada, né? Que é tipo um espelho, ele pode ficar tipo um espelho aqui, ou meio dourada, né? Dourada não, é mais para bronzeada, né? Para bronze, porque isso aqui é cobre aqui dentro. Ou meio escurecido, quer dizer que ele sofreu um curto violento, ou seja, deu aquele flash, né? E aí ficam os resíduos aqui no vidrinho. Se ele tiver aberto, ou seja, se você vai lá na escala de continuidade, mede ele aqui, e ele não dá esse bip aqui, ó, direto, quer dizer que ele está aberto. Você vai ter que trocá-lo. Mas se ele tivesse limpinho, pode ser que ele tenha ficado aberto por um defeito dele mesmo, tá? Porque os fusíveis também dão defeito, como outro componente qualquer, né? Ou por uma eventualidade que se botou a tomada, veio uma tensão mais alta, o consumo aumentou e aí aconteceu alguma coisa. Nessas fontes é muito difícil acontecer isso. Quando a tensão sobe lá, geralmente o circuito aqui, a tensão vai subir na saída também, e aí ele vai descer a tensão na saída, quer dizer, o circuito vai continuar consumindo praticamente a mesma coisa. Só que, entretanto, o circuito leva um tempo para fazer isso. Se esse tempo não for suficiente, pode até queimar o fusível, mas é mais difícil. Nas fontes lineares, esses surtos que dão na rede, que aumentam a tensão, podem causar queima do fusível, porque quando aumenta a tensão, o consumo aumenta, e aí pode causar o surto aqui, a queima do fusível. Nessas fontes aqui é mais difícil disso acontecer, tá? Mas é o nosso primeiro componente, é o nosso soldado bucha, entendeu? É o bucha de canhão, é o que está na frente de batalha, então é o que você vai olhar primeiro. Choque, isso aqui eu nunca vi dar defeito, esse choque de entrada aqui. Se algum colega aí já viu, me fala. Eu, por exemplo, já consertei um bocado de fonte dessas. Esse choque de entrada aqui, eu nunca vi ele com defeito, tá? Capacitores. Isso sim, esses capacitores aqui, eles realmente, volta e meia, eu troco capacitores desses de um ou outro equipamento, porque ou eles estão inchados, ou aí já não são apenas isso. Você vai medir aqui com ele ligado, você vai ver que ele não alcança a tensão certa, entendeu? Nós já vamos ligar a fonte, vamos ver isso, tá? A tensão não sobe, né? A tensão aqui tem que subir para um X nível, ou em 110, ou um X nível, ou em 220. Então, quer dizer, a tensão aqui não sobe, então você já sabe que tem alguma coisa errada, não sendo aqui com a ponte retificadora, com os capacitores. Depois disso, Urbano, tá, o fusível é legal, na minha saída não funciona, eu tenho aqui as tensões certas, por exemplo, eu tenho os 320, 330 volts aqui, ou eu tenho os meus 180 volts, que eu tenho que ter em cada um, tal. Tá ótimo. Chegou aqui tudo certo, ou seja, vamos ter agora que trabalhar nessa etapa aqui, ou nessa etapa aqui de saída, tá? Porque não é porque o nosso menino aqui não está gerando PWM que o problema é nele. Existem proteções aqui na fonte que fazem me parar o pulso PWM aqui para proteger a fonte mesmo, tá ok? Bem, tive que ajeitar aqui mais ou menos a placa por causa da iluminação, senão vocês não iam conseguir enxergar. Eu vou ligar aqui minha fonte. Deixa eu ver se a célula ligou direitinho, tá aqui certinho. Vamos colocar aqui. Vocês vão ver aí no canto o multímetro, né? E, naturalmente, vamos colocar aqui a escala primeiro, a escala de 1000 volts em AC. Vejam lá na tela do multímetro, escala de 1000 volts AC, é a escala máxima, tá? Do multímetro, que nós vamos medir aqui a entrada da fonte, né? Aqui é o pino de uma entrada, outra entrada, e nós temos lá 245, 246 volts, né?
É o que vocês estão vendo lá na entrada. Claro, aí aqui nós temos o fusível daqui para cá. Aqui tem que ter também a mesma tensão. Naquela simulação que a gente fez, caso o fusível esteja queimado, aqui já não teria nada. Certo? Tá. Seguindo, aqui o choque, né? Você vai ter, de um lado, a mesma tensão que do outro. Esse aqui é um lado do filtro, do indutor de entrada. Deixa eu colocar aqui direito aqui, isto. 245. E o outro lado, os mesmos 245. Esse aqui não sofre nenhuma influência, tá vendo? Novamente digo, sempre falando que isso aqui é uma filtragem para evitar que saiam daqui as frequências geradas pelo nosso circuito. E aí sim, aqui nós temos a fonte. Fizemos aí a medida da ponte retificadora, dos diodos internos da ponte retificadora, né? E aqui no meio, daqui para cá, nós temos a entrada, lá, 245. E agora aqui fora, já vamos ter que mudar para DC. Olha lá, o nosso multímetro está em AC. Agora passamos o multímetro para DC, né? E vamos encontrar aqui na parte de cima, acho que está o negativo, aqui embaixo o positivo, 338 volts. Estão vendo aqui, ó, 338 volts. Então, até aqui, AC, nós tínhamos 245, e agora, após retificado, já temos 340 volts praticamente. Se formos arredondar os valores, 338 volts. Tivemos aí um incremento de quase 100 volts, né? Bem, um incremento aí de 45% mais ou menos na nossa tensão, tá? Em cima dos capacitores, aqui, em cima de um, 165 volts, em cima de outro, 172 volts, ok? Em cima dos dois, temos 338 volts, ok? Tá? Estão colocados aqui em série, perfeito? E como é que funcionam aqui a saída dos dois transistores, né? Vocês vejam aqui, ó, que esse ponto vem aqui e liga aqui no coletor desse meu primeiro transistor, né? Consegue acompanhar aqui. Ele sai daqui desse ponto, certo? Passa por essa trilha e vem aqui no coletor, né? E depois o coletor do outro transistor recebe o que sai no emissor. Então, isso quer dizer o seguinte. Vamos ver aqui a tensão. Vamos ver aqui inverter a ponta para não ficar invertida a tensão lá. O primeiro coletor recebe 172 volts, né? E aqui temos 0, né? Então, o primeiro coletor, desculpa, eu estava usando a referência do segundo capacitor, tá? Então, vamos lá. Colocamos aqui no negativo, invertemos a ponta, colocamos aqui no negativo, e o primeiro coletor vai receber, obviamente, a tensão total, 338 volts, que é quase 340 volts, e o segundo coletor, que é esse ponto aqui, que é esse ponto do meio aqui, ó. Vou medir aqui que é mais seguro, 168 volts, que é a metade da tensão. Isso quer dizer que cada transistor aqui está fazendo metade da tensão, né? Total que vai lá para a fonte. E temos a saída aqui. Bem, eu tive aqui que mudar um pouquinho a posição da placa. Coloquei então o nosso multímetro lá na escala de frequência, certo? E agora vamos medir aqui nossa frequência aqui no... São 190, 188 kHz, tá vendo? É a frequência que eu estou tendo aqui no nosso transformador. Se você baixar aqui para 1000 volts, eu tenho 409, 410 volts aqui. Então,
vamos ver, 410 volts por 180 a 190 kHz. Aquilo que eu falei para vocês. Nós tínhamos antes uma fonte, a primeira fonte que nós estudamos, a linear, que trabalha com a tensão que vem da rede elétrica e que usa a frequência também da rede elétrica, que são 50 ou 60 Hz, conforme o local que está se ligando ela. Bem, nesse caso, essa fonte aqui já não faz isso. Você vê, isso aqui já é o primário do nosso transformador, o secundário está aqui, isso aqui é o primário, tá ok? Você tem aqui mais de 400 volts, né? E esses 400 volts por 180 a 190 kHz. Essas frequências vão variar conforme a construção da fonte, tá? Mas elas sempre serão altas, sempre serão na casa dos kHz, ou dezenas ou centenas. Sempre nessas frequências muito, ou seja, muito mais alta do que a frequência que você tem na rede, que são de 60 ou 50 ciclos por segundo, ok? Bem, o que temos mais aqui? Atenção que eu vou falar com vocês. Eu esqueci de mostrar aqui dois componentes que salvam a vida do técnico, né? Deixa eu voltar isso aqui para a posição normal, que agora eu não vou fazer medições, né? Por que eu vou mostrar esses dois componentes? Eles não dão defeito, tá? E se eu arrancar eles daqui também não vai causar defeito. São esses dois resistores aqui, que são os resistores de descarga dos capacitores. Por que eu estou alertando isso? A gente entrou agora numa fase de fazer medições, de trabalhar com a fonte, e é a fase de eu falar isso com vocês. Queridos, temos aqui dois capacitores de 200 microfarads por 250 volts. E se não fossem esses dois resistores, eles ficariam carregados durante muito tempo. Percebem? Então, o que acontece aqui? Tem que se ter muito cuidado, porque mesmo com esses resistores aqui, após você desligar a fonte, durante algum tempo eles ainda ficam carregados, porque obviamente eles não descarregam esses dois capacitores de imediato, ok? Então, desligou a fonte, vai mexer nela imediatamente. Primeiro, verifique sempre, mesmo que os resistores estejam lá, verifiquem sempre se isso não está carregado, tá? Desligou a fonte, tirou ela da tomada, lá, tal, vem aqui com um alicatezinho e fecha um curtozinho aqui, entendeu? Nos capacitores, para verificar se realmente eles estão descarregados. Vamos falar na próxima aula sobre o segundo estágio da nossa fonte, que é o PWM e também o segundo estágio da nossa fonte. Serão assuntos da nossa próxima aula. Vamos aqui analisar como é que essas frequências são geradas aqui nesse transistor, nesse circuito integrado, e não vou trabalhar só com esta fonte. Eu tenho mais duas fontes ali ATX, que são bons exemplos de fontes para a gente trabalhar, e vamos ver os vários circuitos de proteção, como é que é alterado aqui a corrente e vários outros pontos, ok? Mas como eu sempre falei para vocês, passo a passo a gente vai chegar lá. Esse vídeo já ficou bem longo, peço desculpas aí pelo vídeo ficar longo, mas é que realmente é muita informação para passar, e mesmo que eu faça roteiro, faça tudo, sei lá, eu não sou muito de fazer roteiros, mas mesmo que eu anote aqui o que eu vou falar, às vezes fica alguma coisa por falar, e se eu lembrar, na próxima aula eu trago, ok? Um grande abraço para vocês, espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde, e espero vocês na próxima aula. Vamos em frente, não desanimem, até lá!